ainda? Por que você não ainda percebeu os sinais? Quantos sinais já foram dados? Quantas coisas já aconteceram? E o que é que Deus, olha só, o que é que Deus está talvez ainda esperando? Nós não podemos medir o tempo, né? Porque até o tempo de Deus é atemporal, é diferente do nosso tempo. A forma de Deus medir e colocar o seu tempo da sua volta é diferente do nosso, só cabe a Ele. Ele sabe tudo, né? O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos acreditar nisso e viver a expectativa da volta de Cristo. Sabe aquela parábola das virgens prudentes, das virgens imprudentes? Aquelas que colocaram óleo, que levaram óleo consigo para que suas lâmpadas não se apagassem? É exatamente isso. É uma graça que nós temos de ficar sempre com os olhos, o óleo das nossas vasilhas cheios, para que nossas lâmpadas não se apaguem na expectativa da espera da vinda de Cristo. Então, como é que se chama isso? Se chama exatamente preparação, oração, espera, expectativa, olhar voltado para Cristo. E é isso, exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nas manhãs. Já iniciamos o despertar nessa perspectiva de preparação para o encontro com o Senhor. Encontrar-se quando? Agora e para sempre, de forma definitiva no céu. Então vamos lá, vamos rezar pelo seu cunhado, viu, minha querida? Para que a graça, para que Deus possa tocar e tudo certo nesse cateterismo, que Deus o acompanhe e também ilumine os médicos. Olha só, gente, hoje o Evangelho é o Evangelho conhecido por nós, que é o Evangelho da casa construída sobre a rocha. Eu vou proclamar o Evangelho, nós vamos aprofundar essa palavra e nós, como eu falei para vocês, durante o Advento nós vamos trabalhar sempre o Evangelho, a leitura. Mas antes de ler o Evangelho, eu quero que você aprenda uma coisa comigo. Preste atenção aqui. Você que está aí só ouvindo, coloca o celular aí para você me ver também, por um instantinho, tá? Bom dia, seja bem-vindo, você que chegou agora e você que está me vendo agora. Muito bom dia. Eu sou Erlon Valéres e nós estamos aqui todas as manhãs no nosso despertar, porque nós não nascemos para viver de qualquer jeito. Vamos lá. O que é que tem na liturgia de todos os dias? A liturgia de segunda a sábado, nós temos uma liturgia da palavra. Nós temos uma leitura, nós temos um salmo e nós temos o Evangelho. A leitura, o salmo e o Evangelho. Como é que foi escolhido? Como é que foram escolhidas essas leituras? Gente, a igreja, ela é mãe e ela dá para os seus filhos o seu melhor. Então, olha só, existe todo um sentido nessa leitura, nesse salmo e nesse evangelho. Existe uma forte unidade entre essas leituras. Por quê? Vamos lá, vamos prestar atenção nisso. O Antigo Testamento, ele surge de uma grande graça, uma grande necessidade do povo, e o povo de Deus foi sendo tomado, e nós conhecemos a história do povo de Deus, e nós temos a história da criação desde Gênesis, passando por todos os livros do Antigo Testamento, e aí vem Jesus e ele instaura, né, um novo tempo, o Novo Testamento, com a sua boa nova, com a sua palavra, com a sua vida, porque Cristo é a palavra. E aí, vamos entender, será se o Novo Testamento, ele diminui o Antigo Testamento, ou ele apaga o Antigo Testamento? Não, nada disso, nada disso. Existe uma unidade profunda do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. E eu sempre gosto de citar exemplos. Preste atenção nesse exemplo aqui. Vocês conhecem o profeta Abraão, né? O profeta Abraão, como é o nome do filho de Abraão? Isaac, né? Um dos filhos, o Isaac. Isaac lá, o seu filho, o que a palavra de Deus diz lá em Gênesis? Isaac é seu filho único.
E aí Deus inspira Abraão, depois de esperar tanto tempo para ter um filho, ele queria muito ter um filho. Eles queriam ter um filho, né? Abraão, Sara, Lázaro, e estavam naquela expectativa, mesmo com idade avançada, conseguiram. E aí Isaac estava lá com toda aquela, trazendo toda aquela alegria que uma criança traz. E aí Deus coloca no coração de Abraão: pega lá o teu filho Isaac e vai lá para o monte do sacrifício. E aí ele pegou lá, e a palavra de Deus diz muito forte, né? Isaac coloca sobre o seu ombro um madeiro. Eles seguem e vão para um monte. Esse monte é o monte do sacrifício. E aí Abraão entende aquilo com muita dor no coração, mas de forma muito obediente. Ele vai lá e obedece a Deus e vai sacrificar o seu próprio filho. Mas aí Deus diz: não, para, tem aí uma ovelha aí nos arbustos, pegue ela e vai ser ela. E aí eles ofertaram aquela ovelha, sacrificaram, ofertar a Deus. Gente, eu falei isso por quê? Porque agora eu vou fazer exatamente a mesma experiência. Aponta para o Novo Testamento. Nós vamos lá para o livro de Mateus, no finalzinho, onde está lá o sacrifício do Cordeiro imolado, Jesus Cristo. Existe um pai, Deus é pai, aqui em comparação com Abraão. Existe um filho, aqui no Antigo Testamento Isaac, e no Novo Jesus. E aí, olha o que acontece. O pai, ele vai ofertar o seu filho pela salvação da humanidade, pela nossa salvação. Isaac carregou uma madeira e ele foi lá para o monte chamado Monte Moriá. Jesus carrega um madeiro, que é o madeiro da cruz, e vai lá para o Monte Calvário. Naquele momento lá, Deus, né, através de Abraão, fez com que aquele povo entendesse que haveria um sacrifício e haveria uma salvação. E ele, naquele momento, Deus faz isso com seu Filho único, com Jesus Cristo. Gente, existe uma unidade profunda. Fiz essa introdução para te fazer perceber a ligação profunda que todos os dias nós temos da leitura com o Santo Evangelho e o Salmo como uma grande forma de louvor, de compreensão daquilo que está acontecendo nas nossas vidas hoje também. Então vamos lá. Vamos proclamar o Evangelho de hoje, e aí nós vamos aprofundar e vamos conhecer, e depois eu vou fazer também a leitura para você ver a ligação. Combinado assim? Então vamos juntos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Gente, esse Evangelho é um Evangelho concreto, um Evangelho que já, a leitura, a proclamação desse Evangelho, ela já é muito clara. Ela não exige explicações, mas nós vamos aprofundar na nossa vida o que está acontecendo aqui hoje, nessa palavra, nessa leitura que é tão forte para as nossas vidas. O Senhor diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então vamos lá, estamos falando de vontade do Pai, estamos falando de vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Como é que eu consigo entender a vontade de Deus? Como é que eu consigo saber a vontade de Deus? Primeira coisa, você precisa estar em comunhão com esse Deus, em unidade, em intimidade com esse Deus. Por quê? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Isso é fato. Quem vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, e não o que diz Senhor, Senhor. Aqui nós vamos acabar com o discurso do blá blá blá, né? Acabar com as palavras, que cessem as palavras e que comecem a crescer as obras. Que cessem as palavras e comecem a crescer as obras. Nós cansamos das pessoas que somente falam, mas não cumprem, não é verdade? Nós cansamos de discursos, o inferno está cheio. Acabamos de vir, de um tempo eleitoral em que nós ouvimos muitos discursos, e que na verdade, muitas vezes, não estou falando de forma geral, mas muitas vezes, na maioria das vezes, não passam de discursos, de palavras jogadas ao vento, e às vezes muitas mentiras, inclusive. Mas vejam bem, nós estamos aqui ouvindo o Senhor dizer para nós no Santo Evangelho: você não pode ficar somente dizendo Senhor, Senhor. Você tem que começar a praticar. E como é que pratica? Como é que sabe? Como é que coloca em prática? Na palavra. Através da palavra, através do magistério da igreja, através da sagrada tradição da igreja, da doutrina. E nós vamos aqui aprofundar o conhecimento que vai se transformar em prática. Gente, eu preciso dizer para vocês algo muito importante, muito sério. Nós não podemos ficar somente nas devoções. Nós temos que ir para a prática diária do dia a dia. Tem uma história muito, muito linda de que um padre muito próximo, já contei essa história para vocês, mas vou contar novamente para aqueles que não ouviram ainda. O padre Aloísio estava certa vez na casa da avó dele, lá no Crato. Foi visitar a casa da avó dele, e lá na casa da avó dele, ele caminhando lá nos jardins, tem um jardim bem grande, e a avó dele é uma mulher muito sábia, muito santa, de muita oração. A casa dela, lá no Crato, tem uma capela do Santíssimo, né? Antigamente tinha os guardiões, tinham algumas capelas, e lá tem uma capela do Santíssimo. Então olha só, eles caminhando, e aí a avó do padre Aloísio disse: ô Aloísio, como é que está a sua vida de oração? E ele disse: avó, eu estou bem, estou rezando, eu rezo as laudes de manhãzinha, faço depois a minha oração, e aí depois eu celebro a missa, e faço isso, rezo o texto. Ela disse: não, Luiz, está certo. Eu perguntei como é que está a tua vida de oração, eu perguntei o que você está fazendo, o que é que você está fazendo? E ele foi dizendo: mas eu faço isso. Ela: não, Luiz, e a sua intimidade com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Ele começou a ficar meio assustado com aquelas perguntas, Porque as perguntas certeiras que mexem com o nosso coração. E ela viu lá que tinha uns gatinhos bem novinhos. E um dos gatinhos, ele estava lá naquelas tigelinhas com leite. Ele caiu na tigelinha com leite e ficou completamente encharcado de leite. Os outros ficavam ao redor, somente bebendo lá, mas tinha um que estava lá dentro da vasilha do leite, encharcado de leite. E aí aquele gatinho, ele saiu da vasilha, de dentro da vasilha,
E ele estava tão encharcado que ele saiu, aonde ele passava, ele ia derramando leite. Estava com cheiro de leite, ia deixando rastro de leite e estava lá completamente encharcado, bem branquinho de leite. E aí olha só, o que é que a avó de Aloísio, do padre Aloísio disse? Aloísio, você tem que ser como aquele gatinho que caiu dentro da vasilha do leite. E isso é o que Deus quer de você. Os outros estão somente ali ao redor da vasilha, estão colocando a boca no leite, estão bebendo leite, estão bebendo leite, estão saindo, estão se alimentando, mas o que está lá dentro da vasilha do leite, ele ficou tão encharcado de que ele está com cheiro de leite, está com rastro de leite, e nós não podemos negar que quando nós vemos ele está ali completamente tomado de leite. Deus quer isso de você. Deus não quer que você fique somente nas beiradas, ali nos devocionários, nas devoções. A devoção é importante? gente, é importante. As devoções são importantes, né? Tudo aquilo que nós fazemos de oração é importante. Não estou negando isso, mas o que eu estou negando, o que eu estou dizendo para vocês é que nós precisamos aprofundar a nossa experiência de oração. Nós precisamos mergulhar em Deus. Para quê? Para que nós fiquemos encharcados de Deus, para que nós fiquemos com cheiro de Deus, para que nós deixemos rastros de Deus, para que a gente, onde a gente chegar, as pessoas vejam que nós caímos dentro da vasilha do leite e nós estamos derramando esse leite aonde nós passarmos. Nós caímos na graça de Deus, nós caímos em Deus, nós nos encharcamos de Deus, e aonde nós passarmos, nós vamos deixar esse Deus que nós encontramos. Por isso que aqueles gatinhos que estavam ali ao redor da vasilha do leite, talvez estivessem dizendo: Senhor, Senhor. Mas o que fez a vontade foi aquele que caiu dentro da vasilha do leite e que pôde provar desse Deus maravilhoso, e pôde provar do amor, e que cessaram as palavras e foi construído uma intimidade. Diminua as palavras e cresça a intimidade. Lembrei mais uma vez que eu estou com o pessoal, com os meus queridos aqui de Guaramiranga. Sei que tem muita gente de Guaramiranga que acompanha. Ora, não tem como não lembrar do seu Pintinho, né, gente? Que eu falava ontem. E que, olha, homem de poucas palavras, de muito silêncio, mas de muita atitude. Homem que não precisava dizer Senhor, Senhor, mas que com certeza fazia a vontade do Pai. E eu tenho certeza disso, essa convicção da certeza do céu. Ontem, até mesmo os padres que eu conheci, os freis, né? Frei Valbério, Frei Wilter também postaram, também fiz uma postagem dele, mas vendo os padres falando, é uma confirmação muito forte da certeza de Deus, da certeza do céu. Então, um homem de poucas palavras e de muita atitude. Um homem que não precisava ficar dizendo Senhor, Senhor, mas que vivia a vontade do Pai. E nós temos essa convicção. Quem vive dizendo Senhor, Senhor, não significa que está no reino dos céus, mas é que aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Mas vamos continuar, olha só. Ele diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, ouvir as palavras de Deus e põe em prática, é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. É como aquele que construiu a casa sobre a rocha. E eu te pergunto, você construiu a sua casa sobre a rocha? Sobre um alicerce firme? Ou você construiu a sua casa só sobre a areia? Você tem construído a tua família sobre a rocha? Ou você tem construído a tua família sobre a areia? Você tem construído os teus projetos sobre a rocha ou sobre a areia? Você tem construído os teus sonhos sobre a rocha ou sobre a areia? Você tem construído a tua vida, o teu coração sobre a rocha ou sobre a areia? E ele diz, olha, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha é semelhante a um homem prudente, olha só,
Perceba o que é que vai acontecer. Caiu a chuva, vieram as enchentes e sopraram os ventos. 3 coisas. A chuva, de onde é que vem a chuva? Do alto. A chuva, as enchentes, por baixo. E os ventos pelo meio. Então, vem a chuva de cima, vem as enchentes por baixo, vem os ventos pelo meio. De todas as formas, nós seremos atingidos. Vamos aqui perceber esse detalhe. Aquele que constrói a casa sobre a rocha, ele é semelhante ao homem prudente. Vem todas essas situações. Vamos lá dar nomes às enchentes. Vamos dar nomes aos ventos. Vamos dar nome às chuvas fortes, às nossas dificuldades, às tribulações, às dificuldades que nós vamos enfrentar na vida. Talvez uma dificuldade na dimensão da saúde. Aqui nós temos pessoas que estão batalhando no tratamento contra o câncer, em outros tipos de tratamentos. Algumas pessoas estão hospitalizadas, outras que estão ali batalhando com a saúde. Outra tribulação em casa, na família, dificuldade no lar, nos relacionamentos entre pais e filhos, dificuldade na educação dos filhos, a tribulação na vida financeira, tribulação lá na empresa, no trabalho, ou seja, várias situações. Vem as chuvas, as enchentes por baixo, os ventos pelo lado. E ele diz assim: as chuvas virão. As enchentes virão. Os ventos virão. E aqui eu já quero dizer para você, gente, a nossa oração, ela não simplesmente nos liberta da tribulação. A nossa oração, ela nos fortalece para enfrentar a tribulação. Ele diz que quem construiu a casa sobre a rocha não ficou livre das chuvas, não ficou livre das enchentes, não ficou livre dos ventos. As enchentes virão, os ventos fortes virão, as chuvas virão. A questão aqui não está na circunstância, a questão aqui está onde eu construí a minha casa. É isso, esse é o sentido. Tem gente que acha assim: eu vou construir a minha casa sobre a rocha, estou livre das chuvas, das enchentes e dos ventos, estou livre das tribulações, estou livre das preocupações, estou livre dos problemas. Não é isso. O Senhor diz, agora o Senhor vai dizer assim: olha, aquele que construiu a casa sobre a areia, ele vai passar pelas mesmas coisas, vai passar pelas chuvas, vai passar pelas enchentes, vai passar pelos ventos contrários. A diferença aqui é que essa casa, ela vai ruir, ela vai cair, grande vai ser a ruína, a destruição dessa casa. Os ventos sopram de qualquer jeito, de qualquer forma, gente. Nós como cristãos, nós não simplesmente dizemos assim: eu vou rezar para afastar de mim a enchente. Nós rezamos para vencer a enchente quando ela chegar. Porque, gente, ela vai chegar um dia. Não sejamos tolos, não sejamos como que infantis na nossa experiência de espiritualidade. Aqui nós já somos adultos. Quem está no despertar está porque quer, porque já tomou a decisão. Geralmente quem está no despertar já vem aqui, sabe o que vai acontecer, sabe que na vida, que a vida não é fácil, sabe que nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos tribulações, enfrentamos partidas, né? Ontem nós tivemos a partida do Seu Pintinho, é uma dor imensa. Ora, eu que não sou filho, né? Era amigo, né? E tem um amor tão grande, quanto mais um filho, a esposa, os que estão, Dona Maria, os que estão lá pertinho, né? Que sempre moraram lá pertinho, conhecem há tanto tempo. Você imagina, eu podia dizer assim: Senhor, não, impede, para, que não aconteça aquele, mas, gente, Deus é vontade de Deus queria levá-lo para descansar. Você entende isso?
Nós não podemos mudar. A gente tem circunstância que nós não mudamos. Há uma tribulação em casa, uma dificuldade em casa. Gente, se nós compreendermos que a dificuldade em casa, ela vai fortalecer a família, nós não ficaríamos dizendo assim, afasta essa dificuldade, não, me dá sabedoria e força para enfrentar essa dificuldade. É diferente. A casa que está construída sobre a rocha é uma casa das pessoas. Uma família construída sobre a rocha é uma família de pessoas que enfrentam as tribulações juntos, que enfrentam as dificuldades juntos, que sabem que vai vir uma tribulação, e essa tribulação ela não vai ser o fim, a tribulação vai ser um meio para nos fortalecer. Sabe por que é que tem muitos jovens aí frouxos, enfraquecidos na vida, que não sabem aguentar uma derrota, um momento difícil? Porque não estão aprendendo a enfrentar as tribulações desde cedo com a família. O pai que quer resolver o problema para o filho, deixa o filho começar a criar, a gente fala aqui no Ceará, né? Começar a criar marra. Ele tem que começar a criar marra ali, tem que começar a criar força, tem que começar a entender do que é a vida. De que a vida não é só esse mar de rosas que nós ouvimos um dia, mas a vida ela passa pela experiência do vale de lágrimas que nós rezamos na Salve Rainha. Por isso que a oração vai fortalecer a família. Por isso que nossa casa não pode estar construída sobre areia. O que é areia? Areia é a mentira. O que é areia é aquela falsa ideia de felicidade. Vamos lá, vamos ser felizes. Como é que você é feliz? Você faz o que você quiser. Quem é feliz é quem faz o que quiser. Está errado. Está errado. Gente, sabe o que aconteceu na Austrália? Esses dias agora, lá, né, um meninozinho, uma criança, qual uma criança? Lá colocaram na cabeça dele de que ele não era, olha aqui, eu não estou com nenhum tipo de preconceito, não é preconceito. Até porque cada um faz da vida o que quiser. Faz o que quiser, e eu amo todo mundo, eu tenho esse carinho, tenho muitos amigos que fizeram tantas escolhas na vida e que fazem o que quiserem da vida e estão aí, mas cada um é que sabe do calo que aperta no pé. Mas a questão na Austrália é um menino, uma criança que colocaram na cabeça dele de que ele não era menino, de que ele tinha que ser menino, que ele podia ser o que ele quisesse. E aí os pais dele, né, conversaram com ele, quiseram manter ele em casa para que ele tivesse a maturidade para escolher um dia. É a maturidade. Você vai deixar o seu filho fazer o que ele quiser? Então deixa ele atravessar uma rua quando ele não mesmo sem discernimento para atravessar uma rua com tantos carros. Deixa o menino fazer o que ele quiser. Então deixa o menino fazer, sabe o quê? Deixa ele comer só o que ele quiser. Vamos ver se ele vai ter saúde. Sabe o que aconteceu? O governo da Austrália tirou o menino de casa para que o menino tivesse a oportunidade de opção do que ele quisesse. Então, é muito sério, isso é muito grave. É muito grave o que nós estamos passando hoje na humanidade. É muito sério o que nós estamos passando hoje. Estamos criando monstros que vão vir nos devorar depois. Monstros que vão nos devorar depois. Quando nós ensinamos que pode se fazer o que quiser e que nós não temos consequências. Temos sim. O mundo hoje está inconsequente. Quando eu digo mundo, as pessoas, nós, a humanidade. A humanidade hoje está inconsequente. O que é que significa isso? As pessoas não medem as consequências, acham que se eu posso fazer o que eu quiser e eu não vou ter consequência. Vai ter consequência sim. Depois vem o preço. Você pensa que não vem o preço? Pensa que não vem a conta? Vem a conta. A conta chega, viu? Chega no restaurante, come, é bom, mas chega a conta para pagar. Você acha que você não vai chegar a conta das suas atitudes, dos seus atos? Vai chegar. Vai chegar. E entenda isso, olha só. Se você está construindo a tua casa sobre a rocha,
Vai chegar a conta? Vai vir o vento? Vai vir a enchente? Vai vir a chuva? Vai vir. E aí quando vier tudo isso, a tua casa vai estar sobre a rocha. Pronto, você vai suportar, você vai aguentar. Porque antes da chuva vem a garoa. E quando nós percebemos a garoa, nós vamos nos protegendo, nós vamos dizendo, olha, pode chover. Antes da chuva vem os sinais. Não chove de uma vez. Nunca chove de uma vez. O céu está aqui claro, aberto e vem em 1 minuto chove. Não. Na preparação você olha para o céu. Como é que eu tenho a graça de olhar para o céu? Você olha para o céu. Você vê as nuvens se formando. As nuvens que estão se formando. Você começa a ver aqui as nuvens se formando. Você começa a perceber que pode chover. Há uma possibilidade de chuva. Só não acredite na FUNSEMI, viu? Porque quando ela diz assim, vai chover, não vai chover. FUNSEMI é um órgão de meteorologia aqui do Ceará. Vai chover, se estiver no jornal assim à noite, amanhã é dia de chuva, pode ter certeza que é dia de sol. Eu estou brincando, né? Às vezes tem até algum funcionário da FUNSEMI aqui. Não fique chateado comigo não, é só uma brincadeira, viu? Mas é sempre assim, quando diz que vai chover, não vai chover. Quando diz que não vai chover, é porque chove. Aqui é o contrário. Então, olha só, você vê a nuvem se formando e você começa a entender que pode chover e ali você vê a possibilidade, você se prepara, a vida é assim. Pode acontecer uma tribulação que queira derrubar a minha casa, só que eu já me adianto, começo a unir a minha casa na oração, começo a construir a minha casa sobre a rocha, começo a partilhar o coração, vamos juntos. Pode acontecer o que acontecer, nós não seremos abalados, não seremos derrubados, não seremos aniquilados, nossa casa não entrará em ruína, porque nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Você está entendendo? Até no sertão nós temos homens que às vezes não sabem nem ler e escrever, mas eles sabem discernir os sinais dos tempos, sabem dizer se o inverno vai ser bom ou ruim, se vai ter muita ou pouca chuva, se já pode começar a plantar agora ou não. Os sinais, as formigas, a areia, as plantas, eles começam a ver os sinais, o céu, o vento, e ali eles vão já ali discernindo com a sabedoria imensa como é que vai ser o tempo de chuva, como é que vai ser o inverno, como é que vai ser o verão, se vai chover muito ou pouco, como é que vai ser, e ali eles têm a sabedoria, o discernimento. Gente, é a vida. Agora vamos tratar de coisas espirituais. Como é que está a tua visão espiritual? Como é que está o teu discernimento da vida? O que é que você acha? O que é que você pode me falar sobre a vida? Quando você falar de família, o que é que você pode me dizer aí? Como é que você pode hoje discernir os tempos que nós estamos passando? São tempos fáceis? São tempos difíceis? São tempos de batalhas? São tempos de enfrentamento? Como é que está a tua casa hoje? Como é que você está percebendo as dificuldades que estão surgindo? Então, gente, é impressionante a necessidade, a urgência de hoje nós entendermos os sinais dos tempos. Por quê? Porque senão nós vamos viver de qualquer jeito. Nós vamos construir a nossa casa sobre a areia, porque nós não vamos acreditar de que virão coisas que vão poder tentar nos derrubar, e elas chegarão, as dificuldades chegarão. Se você pudesse resumir hoje os tempos atuais em uma palavra, que palavra você daria? Escreve nos comentários aí. Que palavra você daria para os tempos atuais? Como é que você pode hoje discernir o discernimento tão importante com relação aos tempos atuais? O que é que tem acontecido que você pode colocar em uma palavra ou em uma frase? A tua leitura
sobre os tempos atuais. Tempos difíceis, tempos de procurar a rocha firme, de estar na rocha firme. A Anelina coloca exatamente isso. São tempos difíceis, a Rafaela coloca. Esses tempos difíceis representam o quê? Se são tempos difíceis, o que é que eu tenho que fazer? Juscelene coloca, são tempos difíceis, digo que precisamos muita experiência com Cristo para que tudo dê certo. Isso. Se são tempos difíceis, o que é que eu tenho que fazer? Está dizendo que a Ingrid coloca que Sodoma e Gomorra perde. A Edla, Mana, coloca profecias que se realizam. O que é que eu preciso fazer hoje, nesses tempos difíceis? Perdas irreparáveis, provações, a Renata coloca, a Ana, tempos de provação. Então, se você faz essa leitura, o que é que agora você tem que fazer? Ora, fiz a leitura que é um tempo difícil, que é um tempo desarmônico, como o Teógenes coloca. O que é que eu tenho que fazer? Eu preciso agir com sabedoria. Não adianta mais ficar no Senhor, Senhor. Não adianta mais ficar só nas palavras. Eu preciso pôr em prática, porque o inferno está cheio de pessoas que falam bonito. O inferno está cheio de palavras. Nós precisamos pôr em prática. Precisamos começar a agir. Precisamos voltar a construir a nossa casa sobre a rocha. É essa a ação que Deus espera. A oração, ela é a base de tudo. Por isso que a oração são feitas de duas palavras, orar e agir. Que cessem as palavras e que surjam as obras. Mas vamos lá, eu falei para vocês da realidade da leitura da palavra de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E nós temos hoje a primeira leitura do livro de Isaías 21, de 1 a 6. Olha só se não há uma ligação profunda. Olha se não há uma unidade profunda no livro de Isaías com o Evangelho de São Mateus que nós lemos hoje. Naquele dia, cantarão esse canto em Judá, uma cidade fortificada. Olha que palavra, gente. Uma cidade fortificada. Antes de ler, a gente vai agora mais uma vez, manda para mais pessoas. Tem gente que precisa ouvir isso, muitas pessoas precisam ouvir isso. Vai agora no aviãozinho aí e manda para o maior número de pessoas que você conseguir. Eu também vou fazer a mesma coisa, tentar mandar aqui para mais pessoas. Eu sei que tem gente que já está aqui comigo, mas me deem aí a liberdade de mandar novamente, mesmo que você... Ontem mandaram até para mim, viu? Enviei aqui também para algumas pessoas, faça isso agora. Olha só. Mais uma vez, naquele dia cantarão esse canto em Judá. Uma cidade fortificada é a nossa segurança. Já vamos aqui, olha só, abrindo o nosso entendimento para o Evangelho. Uma casa fortificada é a nossa segurança. Já dá para perceber? Claro que dá. O Senhor cercou-a de muros e antemuro, e é o que eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua casa será uma casa fortificada. É o próprio Senhor que vai cercar a tua casa de muro e antemuro. Não é só um muro, tem um antemuro. A tua casa será fortificada, a tua casa será protegida. Quando eu digo a tua casa, não é só a tua casa física, mas a casa que é a tua família, a tua vida, a tua família vai ser protegida, cercada por um muro e um antemuro. Mas o Senhor diz assim: abri as suas portas para que entre um povo justo. Vamos lá, um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. Meu Deus do céu, olha essas três palavras, gente. Um povo justo, um povo cumpridor da palavra
e um povo firme em seu propósito. É isso que Deus está fazendo no nosso meio nessa manhã do despertar. O Senhor está nos protegendo, está fortalecendo, fortificando a nossa casa e está dizendo mais: o Senhor vai cercar com muros e antemuros. Ele diz assim: olha, abre a porta, porque vai entrar aí um povo justo, um povo cumpridor da palavra e um povo firme em seu propósito. E quem é esse povo? É o povo da minha casa, é um povo da minha família. Você vai clamar isso agora. A porta vai se abrir, a porta que estava fechada vai se abrir, e a tua casa vai ser formada por um povo justo, por um povo cumpridor da palavra e por um povo que vai ser firme em seu propósito. Deus diz mais assim: olha, tu lhe conservarás a paz. A paz chegou na tua casa. Se você crê, diga amém. Eu creio, sim. Tomo posse disso. A paz, tu lhe conservarás a paz, porque confiam em ti. Essa aqui é a casa construída sobre a rocha. A casa construída sobre a rocha é a casa de um povo que confia em Deus, que confia no Senhor. Esperai no Senhor por todos os tempos. Aí ele diz assim, ó: o Senhor é a rocha eterna. Gente, é ou não é uma ligação fora do comum, assim, profunda. A leitura de hoje diz no livro de Isaías: o Senhor é a rocha eterna. Aí o Senhor vai dizer lá em Jesus, vai dizer em Mateus lá: aquele que constrói a casa sobre a rocha vai ficar firme. Aí diz aqui: o que é a rocha? A resposta na leitura de Isaías: o Senhor é a rocha eterna. Diga isso agora: o Senhor é a rocha eterna. Além de ser uma rocha, né? Rocha firme, duro, ainda é eterna. Não tem começo nem fim, não acaba nunca. Minha Nossa Senhora, eu peço socorro. Eu fico impactado, gente. Eu fico doido. Eu fico doido com a palavra de Deus. Eu não sei como é que a gente ainda tem gente ainda que vive acha que pode viver sem ouvir a palavra de Deus. Como é que tem gente que ainda não acredita? Como é que tem gente que ainda duvida? Isaías, centenas de anos antes de Cristo, aí diz isso, preparando: olha, o Senhor é a rocha, o Senhor é a rocha eterna. O Senhor é a rocha eterna. Aí vem Jesus como a rocha, diz: olha, virão chuvas, virão ventos contrários, virão enchentes, mas quem tiver construído a casa sobre a rocha vai aguentar o tranco, vai aguentar firme, não vai ruir, não vai desabar, não vai acabar, porque eu sou a rocha. E agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar só nas palavras, Senhor, Senhor, ou nós vamos viver a palavra e nós vamos colocar nossa casa sobre a rocha? É forte, o negócio é forte. É forte. Aqui é forte. Aí o versículo 5 diz assim, ó: ele derrubou os que habitam no alto. Olha, meu Deus do céu, ele derrubou os que habitam no alto. Quem é que está habitando no alto? Gente, é aquele que é orgulhoso, aquele que acha, não é quem está em Guaramiranga não, viu? Que é o alto não, viu, gente? Quem está habitando no alto aqui é aquele que é orgulhoso, aquele que não está sobre a rocha, é aquele que acha que é maior do que a rocha, é aquele que acha que pode tudo sozinho. Aqui é a autossuficiência. Eu posso tudo sozinho. Não. Você não pode nada sozinho. Você disse: em mim nada podeis fazer. Você vai ter que descer do alto. Desce. Ele derrubou os que estavam lá no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa. Há de humilhar a cidade orgulhosa. Não, pode deixar, que aqui dá certo. Será que dá certo mesmo? Está sobre a rocha. Só vai dar certo se estiver sobre a rocha. Deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Eita, Deus amado. Onde pisá-la os pés, e os pés dos pobres,
as passadas dos humildes. As passadas dos humildes. Senhor, dai-nos um coração humilde. Dai-nos um coração humilde. Dai-nos um coração aberto. Dai-nos um coração que reconhece quem és tu e quem sou eu. Dai-me também a graça de recomeçar. Se até agora eu estava tentando construir a casa sobre a areia com o meu orgulho, que a partir de agora eu passe a construir a minha casa sobre a rocha com a tua graça. Que não seja mais com as palavras orgulhosas, mas com a força da tua palavra, que transforma tudo quanto toca. Meu Deus do céu, gente, eu fico emocionado, impactado com a força da palavra, gente. Como é que a palavra é tão viva? Porque a palavra é Cristo, né? É Deus. É Deus. Deus, Jesus é a palavra, é o verbo encarnado que habitou entre nós. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós, é a palavra. No princípio era o verbo. No primeiro livro de São João, no princípio era o verbo. Era a palavra. Tudo foi feito por meio da palavra. Faça-se, e foi feito. E aí você talvez aí está ainda buscando uma resposta. Não sei aonde, não sei em quem. Vou esperar aqui o Erlon me dizer o que eu tenho que fazer. Não espere não. Vá na palavra que o Senhor vai te conceder a resposta. Vou esperar aqui um sinal. O sinal já foi dado. Está na palavra. Vou esperar aqui uma confirmação. Vá na palavra. Porque o Senhor vai falar ao teu coração. Já está falando. Desde 6h45 da manhã aqui, Deus está falando para a gente. Deus está falando para mim, tenho certeza. E aí nós temos essa palavra linda, gente.